Minhas boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. Neste vídeo, nós vamos ver o que a jornalista e entrevistadora Leda Nagli disse sobre a preocupação com termos racistas e o porquê que se fala tanto sobre isso hoje em dia. Mas antes, já curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Também pode deixar aqui embaixo comentários e sugestões para próximos temas. Nós estamos também no Instagram, basta procurar por movimento.140. A Leda, nesse podcast, fala sobre a sua recusa de usar o termo todes como uma forma de neutralizar a manifestação do gênero na língua. Aliás, falando sobre gênero na língua, saiu na semana passada um vídeo excelente sobre isso e você pode ver clicando aqui nesse card. Mas, logo em seguida, a Leda passa dos termos neutros para termos, por exemplo, de cunho racista, que hoje em dia são vistos já como termos racistas, mas que antes eram comuns. Então, por exemplo, ela cita a vala negra, que é usada para se referir a esgoto a céu aberto, e ainda mostra, num caso que ela teve com uma advogada estadunidense, a sua dificuldade em encontrar um termo para identificar a etnia dessa pessoa. Vamos dar uma olhada nesse trecho. Aí outro dia eu estava entrevistando uma advogada que é especialista em vistos americanos. E você entrar nos Estados Unidos, ter visto de trabalho e tal. Sim. Toda essa, ela é famosérrima. Uma mulher que tem 4 escritórios na Califórnia e tal. E ela é negra. E eu lá naquela situação, porque ela não é negra, entendeu? Eu falei assim, enfim, são os novos tempos. Porque a gente também aprendeu que negro era bem negro. Pois né? é. Que a pessoa mais chocolate seria mulata. E hoje em dia não, o negro é negro. Agora eu já não sei mais se fala negro ou se fala preto. O mais interessante na análise da fala da Leda é que o prolongamento, a entonação de uma vogal podem fazer muita diferença e revelar muitas coisas. Reparem que ela diz que a advogada não é negra, ao invés de simplesmente dizer a advogada não é negra. E aqui esse prolongamento da vogal não é nenhum acidente, e é um recurso usado para reforçar uma crença antiga de que há um tom certo de pele, um tom específico para que uma pessoa seja considerada negra, por exemplo, no Brasil, e como se a pessoa entrevistada não fosse negra o suficiente. E ela ainda corrobora essa ideia, dizendo depois que antigamente negro era uma pessoa bem negra. Mas eu tenho certeza que as mazelas do racismo afetam sim até as pessoas que não são negras. Ainda para pensar como a linguagem é uma manifestação de fenômenos sociais, a pesquisa mais recente do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 43% dos brasileiros se identificam como brancos, 47% como pardos e somente 9,1% se identificam como pretos. Claro, isso de acordo com as categorias disponibilizadas pela pesquisa. Mas é interessante pensar como que os brasileiros percebem a sua própria tonalidade de pele, até porque não tem uma regra objetiva para categorizar o tom da pele de uma pessoa. E isso também vai variar de região para região de acordo com as características socioculturais de cada comunidade. Mas é curioso pensar nessa proporção, sendo que houve momentos, por exemplo, antes da abolição formal da escravatura no país, em que praticamente 90% da população do território era formada por escravizados e seus descendentes. E desde então, houve muita miscigenação, já que a miscigenação é sim o pilar da formação étnica do continente latino-americano, justamente por conta dessa herança cruel do colonialismo e também da escravidão, que forçosamente trouxe africanos de diferentes povos para o continente americano, não é? Então não seria nenhum absurdo pensar que uma boa parte da população brasileira tem esses componentes étnicos misturados com de outros grupos que depois vieram, como por exemplo os imigrantes europeus. Também não é descartável o peso que a crueldade da escravatura deixou em palavras como preto e negro, que poderia levar pessoas, depois de séculos de uma cultura que aprendeu a associar essas palavras com coisas negativas, a se identificarem como qualquer coisa que não fosse preto. Será que isso não influencia como a pessoa se percebe, se ela se percebe como pardo ou negra? Até porque, no final, a discriminação racista numa sociedade em que o grupo branco é o grupo opressor, não vai importar se a pessoa vai ser negra ou parda, porque elas vão ser julgadas por uma régua somente, que é a régua do racismo. A Leda diz, então, como que a advogada gostava de ser identificada. Vamos ver. E eu falei, como é que eu vou me referir? Eu perguntei para ela, falei, como é que eu me refiro a você? Aí ela disse, eu sou, como é que é? Eu sou afro-americana? Não, eu sou afro-latina. Olha que loucura. Eu falei, como é que eu me refiro a você? Ela falou, eu falei, como é que você se refere a você? Quando você se define? Você é afro-americana? Ela falou, não, eu sou afro-latina. Olha como é que chega ao requinte. Se a Leda tivesse um pouco mais de empatia e sensibilidade, ela perceberia que o termo afro-latina não é um mero requinte, como ela põe.
Aliás, com as mudanças sociais recentes, as comunidades negras de vários países passaram a usar a ressignificação de palavras para poder tomar os espaços públicos dos quais elas foram excluídas, do debate também, por exemplo. E isso inclui o orgulho da identificação das suas origens étnicas, no caso de origens africanas, como, por exemplo, o termo afro-americana mostra, ou até a ressignificação do termo preto no Brasil, que foi passado a ser adotado com orgulho pela comunidade negra. Além disso, a Leda talvez devesse saber que o termo latino, usado pelos estadunidenses, tem sim um peso e uma certa estigmatização. Na teoria, latino deveria ser uma pessoa que vem da América Latina, mas assim como outras palavras de identificação étnica, já foi e ainda é muitas vezes usado com um tom pejorativo. E é por isso que é tão importante a ressignificação pela perspectiva do oprimido dessas palavras, e que passam, na verdade, a se identificar com orgulho, assim como a advogada, marcando muito claramente quais são as suas origens. No final, o que eu acho importante para a gente levar desses exemplos é como a linguagem manifesta e estrutura os valores socioculturais de uma comunidade e a sua visão de mundo. E termos que tinham um sentido na sua origem, ou foram usados com um certo sentido por muitos séculos, não estão parados no tempo, porque há pessoas que estão atualizando a língua o tempo todo, mantendo ela viva e em mudança. Portanto, se há mudança social, se há mudança na visão das pessoas, como que isso não vai refletir nos termos, na linguagem que elas usam? Aliás, contra quem e contra o que essas pessoas estão lutando quando elas se dizem ser contra abandonar certos termos? Muito obrigado por ver este vídeo até o final. Já deixa aqui o curtir e também se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Também pode deixar aqui embaixo comentários e sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima.